Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Agora, dando prosseguimento ao estudo dos pronomes indefinidos, vamos conhecer os principais empregos desse tipo de pronome. Então, vejamos. Aqui nós temos, aí na página 172 do livro didático de vocês, dizendo o seguinte: algumas palavras que funcionam como pronomes indefinidos apresentam variação de sentido e, às vezes, de classe gramatical, dependendo de como são empregados nos enunciados. Então, nós veremos a seguir aqui alguns empregos de pronomes. Só que a exemplo do que foi afirmado aqui no quadro, e eu já até frisei no vídeo anterior, algumas dessas palavras elas podem aparecer como sendo de outra classe gramatical. Como nós já sabemos, o que define a classe gramatical, ou seja, a classificação morfológica, de uma palavra, é o contexto em que ela foi inserida. Então aqui, ao longo desses empregos aqui, vamos conhecer, a exemplo do que já vimos também em outras ocasiões, vamos conhecer algumas situações com pronomes indefinidos. Então veja bem, no nosso primeiro caso, nós temos os pronomes algum, alguns, alguma e algumas. Então veja bem, a depender da posição que eles ocupam dentro da frase, então vejamos, se essas palavras aqui estiverem posicionadas antes do substantivo, elas têm valor afirmativo. Olha só, lá no exemplo que vimos no primeiro vídeo sobre pronomes indefinidos, nós tínhamos a palavra algumas, no segundo quadrinho. Então, ela estava colocada antes do substantivo. Então, nesse caso lá, quando o personagem dizia, os cientistas confirmaram que dentro de algumas horas, vejam que algumas está antes do substantivo horas, um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. Então, tem valor afirmativo. Mas temos aqui outro exemplo. Meu sonho é, algum dia, fazer uma longa viagem pelo maravilhoso rio Amazonas. A exemplo do exemplo que falamos agora há pouco, citamos, o algum também está antes de dia, portanto tem valor afirmativo. Já quando essas mesmas palavras aqui estão posicionadas depois do substantivo, aí tem valor negativo. Reparem como é curioso. Dificuldade alguma nos impediria de terminar aquele projeto. Aqui, o alguma, que é o pronome indefinido, está depois do substantivo dificuldade. Então, não adianta dizer alguma dificuldade ou dificuldade alguma. Não tem o mesmo valor, certo? Então, para indicar um valor negativo, o pronome tem que estar colocado posposto, ou seja, depois do substantivo. A mesma coisa se dava aqui, se por acaso ele tivesse colocado, meu sonho é de algum, digamos, se fosse possível, então esse algum depois do substantivo traria não um valor afirmativo, mas um valor negativo. Ok? Da mesma forma, nós vimos mais aqui à frente os outros casos, Vamos colocar aqui. Bem, aqui, certo, certos, certa e certas. Da mesma forma, posicionados antes do substantivo, funcionam como pronomes indefinidos. Antes. Veja bem. E se posicionados depois do substantivo, funcionam como adjetivos. Ah, professor, então quer dizer que essa palavra aqui, ela tanto pode ser
pronome definido como adjetivo? Sim, senhor. Então, veja bem. Você, ao escrever, você vai ver se o certo foi colocado antes. Digamos, certa pessoa me enviou um presente. Ó, certa pessoa. Certa está antes de pessoa. Pessoa é substantivo. Então, funciona como pronome indefinido. Já quando eu coloco depois do substantivo, né, uma pessoa certa, aí pessoa está antes, né? E o adjetivo certa está depois, não funciona como adjetivo. Mas aqui temos um exemplo bem claro, né? Existem certas coisas, repare, está antes do substantivo, portanto, funciona como pronome indefinido. Certas coisas que só devem ser ditas no momento certo. Repare que aqui está depois do substantivo momento, e aí terá valor de adjetivo. Por fim, nós temos todo, todos, toda e todas. Se estiver no plural, ou seja, todos e todas, exprime ideia de totalidade. Vamos ao exemplo. Parece mágica, todos os ipês da serra florescem ao mesmo tempo. Reparem, está no plural. No verão, as praias todas ficam tomadas pelos turistas. Em ambos os exemplos estão no plural, por isso exprime totalidade. Ou seja, todas aquele conjunto de, no caso aqui, de árvores, né? E aqui de pessoas, né? De pessoas que frequentam, ou seja, no caso aqui, turistas. Já quando ele se apresenta, esses pronomes aqui se apresentam no singular e sem artigo, ou seja, o o o a, enfim, que já conhecemos, significam qualquer, ou seja, cada um ou cada uma. Então, todo indivíduo, e repare que aqui não são todos os indivíduos, mas todo indivíduo, aí o significado é qualquer ou cada um, ou cada uma. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, que é um fragmento que está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ok? Então, a considerar a sua colocação no plural ou no singular, há uma variação de sentido, né? De ideia expressa pelo uso, certo? Não é usar de qualquer forma. Ok? E para finalizar, ainda o estudo do todo e do todas, nós temos aqui bem no iniciozinho da página 173 o restante, né? Se, por exemplo, esses pronomes estiverem no singular e seguido de artigo, ou no singular e depois de substantivo, eles são considerados adjetivos e significam inteiro. Reparem, dá essa terceira situação de uso de todo, todos, toda e todas. Se no singular e seguido de artigo, e se no singular e depois de substantivo. Reparem, toda a comunidade participa da festa. Ou seja, toda aqui, comunidade inteira, ou seja, a comunidade inteira. Já aqui, a comunidade toda participa da festa, também a comunidade inteira. Porém, o que define aqui é que ele deixa de ser originalmente, deixa de ser um pronome, repare, e passa a ser um adjetivo. Então, ó, toda a, se seguido de artigo. Ó. Professor, e se fosse toda a comunidade? Aí ele seria somente pronome. Mas tem esse azinho aqui ligando a palavra, né, toda com o substantivo comunidade.
E aqui também, né, como o azinho está aqui, ó, determinando o substantivo, ó, reparem, vocês lembram lá do estudo de substantivos e do artigo? Então, esse toda é classificado como adjetivo. Então, é isso que tínhamos para falar sobre pronomes indefinidos. Na nossa próxima aula, falaremos dos pronomes relativos. Ok? E até lá!